Então, vamos dar continuidade, né, à nossa aula de avaliação antropométrica. Agora vamos para a parte 4. Bem, o peso atual. O que é o peso atual? É o peso que o paciente vai apresentar no momento que eu for avaliá-lo, né? O peso que ele está naquele instante. Para eu obter esse peso, eu tenho que seguir, né, todo o passo a passo que nós já aprendemos, né, da pesagem, né? Então eu vou usar uma balança que vai estar calibrada. Pode ser qualquer balança, plataforma mecânica, plataforma eletrônica, né? A balança digital portátil, pode ser qualquer uma delas, tá? O indivíduo vai posicionar-se de pé no centro da base da balança, descalço, com roupas leves, esvaziamento prévio da bexiga e, de preferência, né, não é obrigatório, mas de preferência em jejum. E o peso habitual ou usual? O que é esse peso? Tá? É o peso, né, como o próprio nome diz, que a pessoa costuma ter. Então, nós vamos perguntar. A gente não consegue aferir peso habitual ou usual. A gente pergunta ao paciente qual é o peso que é normal para ele ter. Né? Normalmente as pessoas sabem, tá? Ah, meu peso normalmente está lá entre 50 quilos e 51 quilos. Tá? Então, as pessoas normalmente têm uma ideia. Por que eu vou questionar o meu paciente quanto a esse peso? Bem, pode acontecer, né, em alguns casos de alteração recente de peso, por exemplo, o meu paciente, ele pode estar com um câncer muito agressivo e por causa disso perdeu muito peso recentemente. Então, se eu for calcular as necessidades nutricionais do meu indivíduo e usar o peso atual dele, ele vai ficar com as necessidades muito aquém das necessidades reais dele. Então, nesse caso, eu posso, então, estar utilizando o peso habitual ou usual para o cálculo das necessidades nutricionais. O mesmo por exemplo, em algumas situações, às vezes é contraindicado você aferir o peso atual. A pessoa está com um edema generalizado, ou então a pessoa está muito machucada, né? Teve um acidente, está muito machucada, não tem condição de pesar esse paciente daquela forma, então a gente vai usar então o peso habitual ou usual, tá? Bem, com esse peso habitual ou usual, eu posso calcular a adequação do peso habitual ou a mesma coisa, o percentual de peso usual. O que é isso? Eu vou me comparar hoje com o meu peso de hoje em relação ao meu hábito. Por que eu posso, né? Por que eu vou querer fazer isso? Porque fazendo esse cálculo, eu vou conseguir descobrir se houve modificação no meu peso para mais ou para menos. Ou seja, eu ganhei ou eu perdi peso. E não é só isso. Além de eu saber, né, se eu ganhei ou perdi, eu vejo, né, o quanto, né, em percentual que eu ganhei e perdi, e eu vejo também a velocidade desse ganho, dessa perda de peso. Então, eu consigo, por exemplo, em um mês verificar, eu tive um ganho, por exemplo, de 10% no meu peso. E aí, no outro mês, eu vejo se esse ganho continua ou diminui, né? E se continuar, se continua na mesma velocidade. Então, esse cálculo é muito interessante para eu ter uma noção do que está acontecendo, né? Por exemplo, se eu fiz um plano alimentar, né? Se aquele plano alimentar está surtindo efeito. Então, é bem interessante. Bem, um outro peso que nós vamos trabalhar, que a gente pode trabalhar,
é o peso ideal ou o peso teórico. Esse peso é um peso para a gente usar de referência. Não necessariamente o meu paciente tem que ter esse peso. Porém, se o meu paciente estiver, né, perto, próximo desse peso ideal ou no peso ideal, a chance de desenvolvimento de doenças relacionadas à carência ou excesso de peso vai ser mínima. E é isso que nós queremos para o nosso paciente, né? Vai ser um paciente que vai ter maior longevidade e mortalidade mínima. Então, é algo que eu espero para o meu paciente. Bem, para estimar qual é esse peso ideal, eu posso fazer esse cálculo de várias formas. A forma mais utilizada é pelo IMC médio, que é uma forma mais simples. Mas também é possível fazer esse cálculo de peso ideal através da estrutura óssea e através de fórmulas. No caso da estrutura óssea, para eu descobrir a minha estrutura óssea, eu posso descobrir através da largura do cotovelo, que é o método mais utilizado, mas também pela circunferência do pulso. Bem, peso ideal pelo IMC médio é um modo mais prático para o seu cálculo, né? Que a gente usa então a fórmula de IMC. Então, o peso ideal seria o IMC médio, que é um IMC teórico que já consta na literatura, multiplicado pela estatura em metros ao quadrado, tá? O IMC médio para homens é de 22 quilos por metro ao quadrado e o IMC médio para mulheres é 20,8 quilos por metro quadrado. Então, eu vou usar esse IMC médio e vou pegar a estatura do meu paciente em metros ao quadrado, multiplicar, e aí eu tenho o peso ideal daquele paciente, tá? Se o meu paciente tem o peso ideal, né, igual ao que foi, o peso atual, perdão, igual ao que foi calculado, a chance desse meu paciente de ter problemas, de ter patologias é mínima. Como o peso ideal é uma coisa só, né? Então é muito difícil o meu paciente ter exatamente aquele peso ideal. Alguns autores calculam, então, um intervalo de peso ideal, tá? Então, aceitaria-se 10% abaixo do ideal ou 10% acima. Então, esse valor que eu encontrar aqui, eu calculo 10% desse valor e ponho para mais e para menos, e aí eu vou ter um intervalo. Tendo um intervalo, né, se o meu paciente estiver dentro desse intervalo, né, então é aquilo, ele vai ter chances mínimas de desenvolver doenças. Bem, eu posso calcular o peso ideal também pela estrutura óssea. Então, para eu calcular o peso ideal pela estrutura óssea, eu tenho que descobrir primeiro a estrutura óssea, né? E eu consigo descobrir a estrutura óssea pelo perímetro ou circunferência do punho e pela largura do cotovelo. Bem, como eu calculo, né? Como eu afiro, né? Então, o perímetro do punho ou o perímetro do pulso, tá? Então, eu vou trabalhar com o braço direito, ele vai estar flexionado 90 graus, a palma da mão vai estar erguida e os músculos da mão estarão relaxados. A medida vai ser feita entre os vincos do processo estiloide do rádio e da una. Então, o que é isso, né, gente? Vincos do processo estiloide são aqueles ossinhos, aquelas proeminências ósseas que a gente tem no nosso pulso. Se você pegar, é fácil de encontrar, tá? Então, eu vou pegar, né, entre esses vincos, tá? Um pouquinho para frente, que vai ser um valezinho ali, eu vou medir nesse vale. Alguns estudos mostraram que essa circunferência do pulso tem correlação com a gordura corporal. Então, ou seja, pessoas muito
gordas, né, muito obesas, esse local ele vai estar cheio de gordura e pode então mascarar, vamos dizer assim, esse valor. Então é uma medida que ela é menos confiável em obesos. Bem, e qual seria então a fórmula, né? Então eu aferi esse perímetro do pulso. Então, para eu descobrir a estrutura óssea, que é esse R aqui, tá? Ou também chamado de compleição óssea. Então, tanto faz, são sinônimos, compleição ou estrutura óssea. Eu vou pegar a estatura do meu paciente em centímetros, dividir pelo perímetro do pulso. Aqui, ó, eu tenho uma foto, né, desta aferição, tá? A pessoa tá aferindo, tá? Não dá para ver a pessoa como um todo, tá? Mas ela tá com o braço 90 graus, a palma da mão espalmada, né, voltada para cima. Bem, então eu tenho então o valor do perímetro do pulso. O que eu faço agora? Eu tenho que olhar nessa tabela de adaptado de Grant et al. 1981. Então eu vou pegar, né, o perímetro do pulso. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. O perímetro do pulso de uma mulher deu 10,5. 10,5 está entre 9,9 e 10,9. Então, a compleição ou a estrutura óssea dessa mulher é uma compleição média, tá? É simples assim. Bem, Sandra, tá, então eu tenho uma compleição média, mas eu tô querendo saber o peso ideal, né? Então aqui, ó, para descobrir o peso ideal, a gente vai utilizar uma tabela, tá? Uma tabela de referência de peso ideal que tá no nosso material. Então peguem, procurem agora, né, essa tabela, que é a tabela do Metropolitan Life Insurance de 1985, tá aí no Xerox. Então, essa tabela, a gente vai ver, de um lado você tem, né, a altura da pessoa e do outro lado você tem sexo masculino, sexo feminino, estrutura pequena, média e grande. Então, basicamente, por exemplo, a minha paciente aqui, né, que eu acabei de inventar, tem uma estrutura média e, por exemplo, tem uma altura de 1,60 m. Então, você vai olhar lá 1,60 m, uma mulher de estrutura média, e você vai achar, então, o peso ideal dessa paciente. Bem, estrutura óssea pela largura do cotovelo. Tá? Para isso, a gente vai precisar de um aparelho chamado paquímetro, tá? Que ele é adaptado para esse tipo de medida. Então, no próximo slide, a gente vai mostrar um paquímetro, tá? Como que é a aferição? Então, meu braço, sempre a gente faz as medidas com o braço direito. Então, meu braço direito vai estar na posição horizontal e eu vou flexionar o cotovelo a 90 graus. Mãos voltadas para o avaliado. Tá? Então, eu vou levantar, posição horizontal, vou levantar o braço, flexionar ele, tá? A 90 graus, e eu vou voltar a mão para o avaliado. Eu vou medir a distância entre os epicôndilos do húmero, tá? Epicôndilos do húmero eu vou mostrar no próximo slide, mas basicamente epicôndilos do húmero são os ossinhos que a gente tem próximos aqui, o que? Do cotovelo, tá? Então, eu meço ali aquela distância e com aquele valor eu vou utilizar uma tabela, tá? Que a gente vai mostrar também em seguida, a tabela de Lee Newman 1995. Alguns estudos também mostraram que a gordura corporal pode influenciar nessa medida. Então, olha bem, a gordura corporal pode influenciar tanto, né, pela largura do cotovelo quanto pela circunferência do punho. Então, para obesos, né, não é interessante a gente utilizar, então, essas fórmulas de estrutura óssea, não é? Aqui, gente, eu estou apresentando o paquímetro, tá vendo?
você abre ele aqui e a leitura é direta, né? A leitura é dada em milímetros. Aqui eu estou apresentando os epicôndilos do húmero, tá? Que eu te falei que são os ossinhos aqui perto do cotovelo, tá vendo? É no braço, ó, mas é perto, um desse lado e um do outro lado. E aqui a gente tem a tabela de Line 1995, onde com o valor que eu aferi, né, em milímetros da largura do cotovelo, eu vou descobrir então agora a estrutura óssea do meu paciente. Então, vamos voltar naquela mulher lá, né? Uma mulher de 1,60 m, então 1,60 m ela tá aqui, e aí a estrutura óssea dela deu o quê? 66. 66, aí eu pego aqui, ó. 66, aqui, é estrutura média, tá? Então, ele repetiu aqui o mesmo valor. Pode acontecer, gente, porque são estudos diferentes de dar, por exemplo, eu faço a conta, né, pela largura do cotovelo e da estrutura média e pela circunferência do punho da estrutura pequena. Pode acontecer isso? Pode, tá? São estudos independentes, então sim, pode acontecer. Então, com a informação, né, do meu tipo de estrutura óssea, então a gente vai descobrir o peso ideal para essa estrutura óssea. E como que a gente faz? A gente usa a mesma tabela que a gente usou antes, que é a tabela do Metropolitan Life Insurance, tá? 1985. E para a gente finalizar, a gente também pode utilizar as fórmulas, né, para o cálculo de peso ideal. Então, ao longo dos anos, vários autores criaram fórmulas diferentes para o cálculo de peso ideal. Então, você tem desde o índice de Broca, que é um índice muito antigo, que alguns médicos até hoje utilizam, que é uma fórmula de 1871, onde você pega a altura em centímetros e diminui de 100. Então, por exemplo, eu tenho 1,60 m, né? Seria 160 menos 100, 60 quilos, tá? Que é uma maneira bem simples. Mas, como eu falei, vários outros autores fizeram fórmulas muito semelhantes, tá? Vamos fazer aqui, vamos ler, né, que elas são muito parecidas. Vamos ler essa de Ramon 2000, né? Olha bem, para mulheres, ele fala que é 45 quilos para cada 150 centímetros de altura, mais 0,9 quilos para cada centímetro adicional. Então, se eu tenho 1,60 m, eu tenho 45 quilos para 1,50 m e aí faltou 10 centímetros, né? Mais 0,9 vezes 10, que é 9. Então, 45 mais 9, 54, né? Então, ou seja, o meu peso ideal seria 54, tá? Essas fórmulas, tá, gente? Não houve correlação significativa das fórmulas com o IMC. Então, às vezes, o que a fórmula entende como ideal, não necessariamente o IMC também classifica como eutrófico, tá bom? Bem, então é isso que eu queria trazer nessa parte, tá? E vamos finalizar aqui.